já falou tanta coisa aqui para nós. Jeremias 3 e o 21 até o verso 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A bondade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Salmo 23, termina lá o verso 6. Davi, depois de começar dizendo: quando o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele fala de um Deus, de um pastor que supre todas as coisas. Ele termina no verso 6 dizendo: certamente a tua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu gostaria nessa tarde, começo de noite, de trazer à memória algumas verdades contidas na palavra que nos traz esperança. Eu queria abrir a Bíblia e ler junto com vocês muitas das promessas e verdades de Deus para as nossas vidas. E essas verdades, elas vão mexer com a nossa fé, vão nos estimular a crescer no exercício da fé, e a cada dia a gente possa enxergar e ver as provisões de Deus e aprender a estar contente, apesar das circunstâncias. Paulo diz na carta de Filipenses que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo diz lá em Filipenses 4:11: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Eu aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Versículo 12: sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma das promessas de Deus para nós é que Ele tem planos de paz. Planos de paz. Planos de um futuro e de uma esperança. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isaías 55, de 8 a 11, diz assim: porque os meus pensamentos, o William falou aqui agora quando estava orando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não retornam, mas regam a terra e a faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Aleluia. Queria orar mais um pouco. Senhor, cada palavra, cada canção, cada coisa que Tu nos lembrou hoje aqui, através dos louvores, através da oração, Senhor, eu quero agora, nesse momento também, através da palavra, Senhor, que Tu tens ministrado para nós aqui, que Tu irás ministrar para nós, eu quero dizer que ela não irá voltar vazia. Ele irá produzir o efeito pela qual Tu, Senhor, colocasse em meu coração, Senhor. Eu quero dizer que cada coração aqui, Senhor, será uma terra boa. Receberá boa semente, Senhor, e produzirá muito fruto. Fruto a 30, 60, 100 por um, Senhor. Frutos de cura, frutos de libertação, frutos de vida, Pai. Eu quero profetizar, Senhor,
que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, Senhor, e ela muda, e ela transforma, e ela limpa, e ela salva, e ela sara, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, não compreendemos porque certas coisas acontecem na vida. Nem sempre a gente consegue enxergar o quadro completo, os detalhes do propósito de Deus nas situações, nas diversas situações. Mas é porque os caminhos de Deus, eles são infinitamente maiores que os nossos. Quando falo, muitas vezes estou falando no grupo para alguns irmãos, quando falo de porta, caminho, alvo, eu costumo dizer o seguinte: que a porta do reino de Deus é o arrependimento, é o batismo nas águas, é o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida daqueles que passaram pela porta. Que o alvo é o propósito eterno de Deus, mas o caminho é o processo pelo qual nós vamos sendo transformados, vamos sendo forjados, vamos sendo lapidados. E esse processo pelo qual nós vamos passando, que é o caminho, Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai lapidando, algumas coisas vão acontecendo, e esse caminho, muitas vezes, nós não compreendemos, mas esses caminhos são maiores do que os nossos. É quando Deus está trabalhando no processo de transformação, de lapidação, de limpeza, de polda. E esses processos, irmãos, eles são personalizados. Não é uma linha de produção. Deus trata conosco de forma individual. É personalizado. Deus, ele não destruiu o exército egípcio quando eles estavam a caminho do povo de Deus e ali havia o Mar Vermelho. Deus, ele não destruiu o exército. O Senhor também não retirou Daniel da cova dos leões. Ele também não apagou o fogo, a chama, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Em vez disso, Deus cumpriu o propósito maravilhoso em cada passo de obediência e fé na vida dos nossos irmãos. Abrindo o mar, protegendo Daniel na cova dos leões, andando com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente de fogo, para nós crermos nas promessas de Deus, para vivermos as promessas de Deus, as verdades de Deus, precisamos conhecer as promessas e essas verdades. Fomos relembrados de muitas verdades aqui através dos louvores. Sem Jesus não dá. Sem Ele nada podemos fazer. 2 Timóteo 1, verso 12. Paulo diz: por essa razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus sabe o fim de todas as coisas desde o começo. Deus, Ele sabe o fim de todas as coisas desde o começo. Ele nos conhece ainda, Ele nos conhecia ainda informe, no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece. E Ele preparou um futuro, uma esperança para nós. Efésios 1, 3 aqui a 9, fala: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus para si mesmo, segundo o seu bom propósito, segundo o bom propósito da sua vontade, em quem temos redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer
o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que nele mesmo propôs. Tem uma frase que Paulinho gosta muito de dizer quando a gente está naquelas situações de acampamento, quando algumas coisas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aquela músicazinha, né? Tem uma frase de Billy Graham, essa frase foi atribuída a Billy Graham. Billy Graham diz assim, ó, eu li a última página da Bíblia, e Billy Graham repete, vai dar tudo certo. Sabe aquele filme que você já assistiu? Diz assim, ó, no final, vai dar tudo certo. Deus tem preparado um caminho para nós, que vai dar certo no final. O processo pelo qual passamos, não sabemos, mas vai dar tudo certo. Então, diante desse quadro, desse pano de fundo, eu queria destacar aqui 3 atitudes que devemos tomar para seguir firme, confiando nas verdades e nas promessas de Deus para nós. A primeira verdade, primeira atitude, crer que Deus é fiel. Ele é fiel em tudo que Ele promete e em tudo que Ele fala. Lembrei de João no último grupo que a gente estava junto lá com o Paulinho em Paulista, na casa de Fabiana. E João diz que todo ano o Senhor dá para ele um versículo e ele passa esse versículo o resto do ano. E eu lembrei desse verso. Mateus, está lá em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus, Ele é fiel e Ele cumpre tudo o que Ele promete, tudo o que Ele diz. Primeira atitude que devemos tomar, andando em confiança nessas verdades do Senhor, é crer que Ele é fiel. A segunda verdade é, dizemos aqui, orar e jejuar. A oração e o jejum é algo que Deus espera de nós. O William também citou aqui Mateus 6,6. Quando orar, vá para o seu quarto. Então Deus espera que a gente ore. Jesus espera que nós oremos. Ele diz, quando jejuares, unge a tua cabeça. Ele também espera que nós venhamos a jejuar. Então a segunda atitude para vivermos, andarmos em confiança nas promessas e verdades de Deus, é orarmos e jejuarmos por essas verdades. Não numa posição passiva. Deus, Ele me prometeu, Ele vai cumprir, e aqui eu vou ficar parado esperando. Não, você vai orar, você vai jejuar, você vai correr atrás das promessas. A promessa é para você, a terra prometida é para você, mas entra lá na terra, conquista, derruba os gigantes que se levantam, porque eu já te dei, eu sou contigo. A terceira atitude é esperar, no sentido de descansar. Descansar em Deus. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 3 atitudes: crer que Deus é fiel, orar e jejuar, esperar descansando em Deus. Creia, professe a palavra, ore, jejue, espere descansando em Deus e continue a crer, orando, jejuando, descansando em Deus, como um ciclo. Você confia, você ora, você jejua, você descansa, você espera e você confia, e você ora, e você jejua, e você descansa, e você espera, e as promessas, elas vão sendo alcançadas, verdades vão sendo reveladas, e nós continuamos, enquanto estamos no caminho, no processo, Deus vai revelando, Deus vai se mostrando, vamos alcançando os milagres, as promessas e as verdades dele, quando estamos confiando nele, orando, jejuando,
descansando, esperando nele. Sim. Pode sim, verdade. Isso. Com ações de graças. Com ações de graças. Isso. Mais uma atitude com ações de graças. Quando vemos as promessas e as verdades de Deus sendo materializadas em nossas vidas, não temos outra coisa a fazer a não ser prestar ações de graças ao Senhor. Isso. Não andando ansioso por coisa alguma, antes em tudo, fazendo conhecido diante de Deus, né? Através de oração, né? Competições, ações de graças. Isso. Amém. Aleluia. Sim, Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz. Eu vou me humilhando, e eu vou me humilhando diante da Tua mão poderosa, eu vou consagrando a minha vida em jejum, eu vou declarando queda das cadeias, das amarras, das correntes, das prisões, de laços do inimigo, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aqui eu queria ver alguns textos que a palavra fala sobre a fidelidade de Deus. Sim. Filipenses 4, 6. Quer ler, Paulão? Não andeis ansiosos por coisa Isso. alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Gosto muito desse texto. Tem alguns textos sobre a palavra, sobre a fidelidade de Deus. Embora não compreendamos tudo o que acontece, precisamos confiar que Ele é soberano, que Ele é fiel, que Ele reina e que Ele sabe o que faz. Hebreus 10, e o verso 23, diz assim, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quem foi que fez a promessa? Quem é a nossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança, ela é cura. A esperança, ela traz provisão. A esperança, ela traz conversão. A esperança, ela traz reconciliação. A esperança traz perdão. Traz o amor. Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus cela em guardar a aliança e o seu pacto com as próximas gerações. Números 23, 19, diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará, ou havendo falado, não cumprirá. Se Deus fala, Ele faz. Se Deus diz, Ele cumpre. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, diz assim, fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Temos a promessa de viver com Ele, de viver em Cristo, de reinar com Ele. Somos seus súditos, fazemos parte do seu reino. Acima de tudo, Ele conhece e sabe as nossas fraquezas. Ele sabe que se errarmos e se o negarmos, Ele, no momento da nossa caminhada, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele é fiel. 1 Coríntios 10, 9. Eu acho que é isso aqui mesmo. 1 Coríntios 10, 9. Deixa eu só... Eu botei só
a referência aqui de Coríntios, eu acho que é a primeira. Oi? Dez, 13 aqui. Isso mesmo. 1 Coríntios 10, 13. Fugiu aqui o primeiro, apareceu só Coríntios. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejamos tentados acima do que possamos resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. A prova, a tentação, a provação, ela é humana, porém o escape, ele é sobrenatural. As provas que passamos são humanas, e Deus promete que não vai vir prova sobre nós pela qual a gente não possa suportar. Quando Fabiana ficou com aquele problema, a gente acompanhou de perto, desde os primeiros dias. Foi dormir, no outro dia acordou sem força nas pernas, com uma dor de cabeça, e a gente acompanhou de pertinho por alguns meses. E uma coisa que a gente não via era a Fabiana murmurar, mas assim, ela saía, procurava atendimento médico, foi cuidada pelos familiares, pela sogra, pelo sogro, e ela buscando do Senhor, mas assim, sabendo que estava passando por uma prova difícil. Sabe o que é você ser carregado para ir no banheiro, alguém dar banho em você, alguém te levar para o quarto, você não poder fazer as coisas só, sempre ter que alguém lhe carregar. Mas essa prova era humana. E todos nós que estávamos aqui, vimos o sobrenatural de Deus na vida dela. Não sobrevém prova sobre a nossa vida que não seja humana, mas Deus, Ele providencia o escape, porque o escape de Deus, ele é sobrenatural. Aleluia. Salmos 33, 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Deus é fiel. Isaías 54 e 10: pois as montanhas se retirarão e os outreiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti e de mim. A bondade e a fidelidade do Senhor e a aliança dele para conosco não se apartará de nós. 1 Coríntios 1, 20: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, para mim e para você, nele está o sim e está o amém. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E aqui eu quero abrir um parênteses em relação ao crer nas promessas de Deus. Na palavra de Deus, precisamos confiar e crescer na fé. O William, quando veio orar por mim ali, quando eu estava no comecinho, que o Senhor te encha de fé, que te dê uma palavra de fé, eu disse: William, eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre fé. Fomos aqui enxertados de vários textos onde Deus tem prometido a sua fidelidade para conosco. E algo que o Senhor encheu meu coração quando eu estava preparando essa palavra. O Senhor foi me dando essa palavra já alguns meses atrás, quando lendo os evangelhos lá em Marcos, a história daquele pai que tinha um filho endemoniado, que ora se jogava no fogo e ora se jogava na água, e esse pai levou o filho para os discípulos de Jesus para os curarem, para expulsar aquele demônio, e os discípulos não conseguiram.
E aquele homem se chega para Jesus e leva o menino e diz: olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E diz assim: olha, se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus lhe pergunta para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Algumas traduções dizem assim, ó, ajuda na minha... ele diz assim, ó, na nova versão, na linguagem de hoje, diz assim: então o pai gritou, disse: eu tenho fé, mas ajuda a ter mais fé ainda. Na King James diz: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, mas me ajuda a vencer na minha falta de fé. Muitas vezes a palavra, a promessa, Deus fala, Deus diz, e afirmamos aqui, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, das suas verdades. Mas muitas vezes, irmãos, somos incrédulos. Às vezes olhamos para essas verdades e o nosso coração às vezes é tomado por alguma incredulidade, porque às vezes está demorando, porque às vezes parece que não vai acontecer, parece que não tem mudança alguma. O William, quando estava orando aqui, disse assim, ó: basta só uma palavra, só basta uma palavra para Deus mudar toda e qualquer situação. E o pai daquele menino disse assim: olha, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. E quando eu estava orando por algumas situações, e eu olhando para o cenário, eu me vi como o pai desse menino. Ele disse: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu creio, os meus olhos estão vendo outras coisas, mas eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Abre os meus olhos da fé, Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar. E aí o Senhor disse: mergulha na minha palavra, mergulha em mim, se alimenta de mim, porque aquele que o Senhor se alimenta, por ele viverá. E a palavra do Senhor vai enchendo o nosso coração. E a palavra foi enchendo o meu coração, e a palavra foi enchendo o meu coração. E o Senhor foi me enchendo de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente vai se enchendo, e o Senhor vai nos fortalecendo, e vai abrindo os nossos olhos para ver coisas que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Eu tenho absoluta certeza de que todos nós que estamos aqui escutando essas verdades, nós cremos em todas elas, mas para desfrutarmos dos resultados dessas verdades, precisamos nos posicionar, precisamos dar passos de fé, precisamos fortalecer a nossa fé em Deus, e essa fé deve ser progressiva. Precisamos crescer na fé, precisamos exercitar a nossa fé com exercício físico, dia após dia após dia. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é fé, é domínio próprio. Olha, uma das características do fruto do Espírito é fé. Então, todos nós que passamos pelo novo nascimento, temos dentro de nós a fé. Já temos a fé dentro de nós. Precisamos crescer. Assim como as outras características do fruto do Espírito, como amor. Precisamos crescer em amor. Precisamos crescer em generosidade, em bondade, em fidelidade. O Senhor quer nos lembrar essa tarde que precisamos crescer em fé. Precisamos exercitar a nossa fé, dar passos de fé. É por isso que eu creio que Deus permite algumas situações na nossa vida, para que a gente cresça. Deus permite algumas provas, Deus permite alguns fogos, Deus permite algumas situações, para que nós venhamos crescer na fé, para crescer no amor, para crescer na generosidade. Lembro da música
Cada vez que a minha fé é provada, é o Senhor me dando uma chance de crescer um pouco mais. Às vezes a gente quer correr da prova, né? A gente quer correr da prova. Mas cada vez que nós somos provados, é Deus nos dando uma chance de crescer. Hebreus 11:1, ele diz o seguinte, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é algo que se apoia em algo abstrato. Eu tenho fé que vai acontecer. Eu tenho fé que vai chover lá fora agora. A fé não é dar um tiro no escuro, não é dar um passo no desconhecido. A fé, ela se apoia na palavra de Deus. A fé, ela se apoia na palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento. Então existe um fundamento que é firme, onde podemos nos apoiar. A fé não é algo louco, a fé não é algo doido, a fé não é dar um passo no escuro. A fé se apoia na palavra de Deus. Mesmo capítulo 11 de Hebreus, no verso 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela se apoia sempre na palavra de Deus. E a palavra, ela é poderosa para nos instruir, para nos corrigir, porque Romanos 10 diz o seguinte, logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16 diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente preparado para toda boa obra. A fé se apoia na palavra de Deus. Seja a palavra que o Senhor nos deixou aqui, essa palavra que temos na mão, ou seja, uma palavra específica. Eu creio que Deus tem uma palavra específica, que Deus fala de forma específica para cada um de nós. Deus já me deu várias palavras de forma específica, e eu creio que Deus fala de forma específica. Temos vários exemplos nas Escrituras, mas eu queria trazer um exemplo só. Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Precisamos ter fé quando Deus fala conosco. Às vezes Deus fala algo conosco que a gente, Senhor, é tu mesmo que está falando, e Deus dá provas evidentes que é Ele que está falando, que é Ele que está dizendo, que é Ele que está mandando, e a gente fica com medo, mas precisamos exercitar a nossa fé quando Deus fala. Você já teve que tomar alguma decisão difícil por atitude de fé na palavra? Todos os dias temos que tomar decisões que se apoiam na palavra de Deus. Todos os dias, ao nos levantarmos, ao colocar o pé no chão, sair da cama, temos que tomar decisões que se apoiam na palavra. Olhar ou não olhar? A palavra diz, se teu olho te faz pecar, arranca ele nessa fora. Olhar ou não olhar? Mentir ou não mentir? A palavra diz, aquele que mentia, antes não minta mais, antes fala a verdade com o seu próximo. Ouvir ou não ouvir? A palavra diz o seguinte, que não devemos dar ouvido ao conselho dos ímpios. Ouvir esse conselho ou não ouvir?
Pagar ou não pagar? A palavra diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pagar o imposto de renda ou não pagar o INSS? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Doar ou não doar? Achei um texto lindo em Provérbios 25, diz assim, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. William citou aqui também Mateus 6. Quando deres esmola, olha, o Senhor espera que sejamos generosos. Entregar ou não entregar? Salmo 37, 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Existem coisas na palavra que Deus tem falado para você já há algum tempo que requer fé e você está esperando, está ponderando, mas se eu fizer vai acontecer isso, se eu fizer vai acontecer aquilo. Mas a palavra ela é muito específica. Não olha, deixa, sai, não pega, não dá ouvido, entrega. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus disse: olha, tem algumas pessoas que precisam entregar algo. Existem pessoas que precisam deixar algo. Hebreus 10, 35 diz assim: olha, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, porque a vossa confiança, ela tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa vem depois de fazer a vontade de Deus. A promessa ela não vem antes. Você faz aquilo que Deus tem te chamado a fazer, e a promessa ela vem. Pois ainda, versículo 37, em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não recuam. Somos daqueles que creem para a conservação da alma. Somos daqueles que prosseguem em fé. 1 Pedro 5, 6 a 11 diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda graça, que te chamou, que me chamou em Cristo Jesus, a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo há de te aperfeiçoar, Ele mesmo há de te confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Hoje é dia de rompermos em fé algumas situações de incredulidade dentro de nós e nos apegarmos com firmeza às verdades já reveladas a nós. Nos apegar com firmeza. É por isso, irmãos, que Deus permite algumas situações em nossas vidas, porque Ele sabe o tratamento personalizado que cada um de nós precisa passar.
É pelo fogo? O fogo de Deus, ele não vai nos consumir. O fogo de Deus, ele não vai nos destruir. O fogo de Deus, ele vem para queimar todas as arestas e amarras e incredulidade que ainda existe dentro de nós. As coisas que hoje acontecem e vêm sobre as nossas vidas são circunstanciais, elas são passageiras. Paulo diz em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que se não veem, elas são eternas. Existem verdades de Deus, que as circunstâncias do nosso dia a dia, elas não mostram, mas os nossos olhos da fé conseguem enxergar, se apegar com firmeza a essas verdades e não nos desviarmos dela, para alcançarmos as promessas de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa geração. E aqui Abraão, o pai da fé, dá uma lição ao escritor de Romanos aqui, Paulo escrevendo à igreja em Roma. Abraão dá uma lição do que é fé para nós. Romanos 4, aqui do 16 ao 21. Estou me aproximando aqui do fim. A minha proposta era abrir a palavra e ler. Romanos 4, 16 diz: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama todas as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista as promessas de Deus, não vacilou na sua incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que Deus tinha prometido e também era poderoso para fazer. Que lição! Estejamos firmes na fé, irmãos. Eu quero aqui somente destacar as duas últimas atitudes. Falamos aqui na importância do jejum, de orar, de jejuar, de esperar e de descansar. A oração e o jejum, eu não vou entrar nessa atitude. Eu creio que Deus queria falar conosco somente até aqui, somente na questão da fé, de fortalecermos a nossa fé nele. Porque se estivermos fortalecidos na fé, nas suas palavras, nas suas verdades e promessas, a oração, o jejum, o esperar e o descansar é consequência da nossa vida de confiança, a fidelidade do Senhor, de ter uma fé fortalecida. A oração e o jejum é a chave, irmãos, para muitas portas e respostas de Deus para nós. Ore entregando a sua vida, a vida dos seus, àquele que fez todo o universo, aquele que é dono de todas as coisas. Descanse, espere, porque as águas revoltas, a força do leão e o fogo abrasador não são problemas para aquele que criou todas as coisas. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Essa palavra
simples que o Senhor tem colocado no meu coração tem fortalecido muito a minha fé. Para não olhar segundo as circunstâncias, mas ver que aquele que prometeu ele é fiel. Eu preciso mergulhar, confiar, me entregar àquele que me criou, àquele que tem um futuro e tem uma esperança para mim, para minha casa, para os meus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.